Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Passou rápido o primeiro bloco, vamos continuar o segundo bloco com o professor Israel Souza, sociólogo e pesquisador do Instituto Federal do Acre, o IFAC. Professor, pesquisa Real Time Big Data aponta na abordagem induzida para o governo do Estado, Gladson Cameli com 62% da intenção de voto. Deu a lógica, professor? No seu entendimento, é isso mesmo? Sim, na verdade, essa intenção de voto corresponde à avaliação positiva de Gladson Cameli. O que significa dizer que, entre todos os cotados, ele é aquele que tem uma condição mais segura e mais confortável. De tal maneira que ele consegue, inclusive, superar a avaliação de seu próprio governo. Olha, deixa eu só lembrar aqui, professor, na pesquisa estimulada para o governo, a pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta, aponta Gladson Cameli com 62%. Laércio, nós podemos colocar a lâmina aí? Olha, a estimulada, Gladson Cameli com 62%, Sérgio Petecão com 13%, deputado Genilson Leite 3% e David Hall com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos 12%, não souberam, não responderam 9%. Podemos voltar com o professor? Professor Israel, queria saber a respeito de Sérgio Petecão, 13% das intenções de voto e liderando a rejeição com 41%. Como é que isso é possível, professor, entendendo que, de acordo com a própria pesquisa, 40% dos eleitores entendem que ele faz um bom mandato? Como é que pode isso? Bem, esses números olhados assim, eles representam uma superfície, uma projeção por sob a qual nós temos que destrinchar o subjetivismo, a subjetividade da população. Essa pesquisa, a sugestão que faz para quem for fazer, é muito mais complexa, mas se pudesse ser acompanhada de elementos qualitativos, para que a gente compreendesse esse tipo de justificativa. Uma coisa que transcende isso, certamente, é a posição de Gladson Cameli. Isso, os números convergem, mas quanto a Sérgio Petecão e a Jorge Viana também, nós temos dissonâncias entre alguns números. Que Sérgio Petecão tenha essa percentagem de intenção de voto com 13%, acho que é algo razoável, mas fica difícil fazer uma convergência entre esse número e a aprovação dele como senador e a reprovação dele, a resistência dele. Então, há uma certa confusão entre esses números. Eu creio que uma pesquisa qualitativa ajudaria a compreender melhor esse cenário. A rejeição de Genilson Leite é a segunda menor, só perde para Gladson Cameli, que tem a menor rejeição, com 19%. Genilson Leite tem potencial para crescer na sua avaliação? Ele me parece que vai ser o nome, ele não gosta disso, né? Já falou aqui no programa, de ser o nome da esquerda. Ele não quer ser carimbado como um candidato da esquerda. Mas, enfim, parece que vai ser o nome de Genilson. Ele tem potencial para crescer na sua avaliação, professor? Tem um potencial para crescer. Mas é preciso fazer algumas definições, porque esse que não é uma coisa nem é outra, é sempre problemático de trazer do público uma identificação. Não é esquerda, então é direita. É centro, é o que? É centro-esquerda? É centro-direita? É preciso, antes de tudo, uma definição a fim de criar para ele ou realçar a identidade que ele já tem. Um outro ponto também que é muito importante é entender agora a dimensão das alianças que ele vai fazer. Porque uma vez estilhaçada a Frente Popular do Acre, agora quais são os partidos que haverão de compor essa nova aliança de oposição ao governo Gladson Cameli? Certamente não terá mais a mesma força que tinha um antigo grupo. Essa aliança é importante para dar a sustentação a fim de alimentar o potencial de crescimento do candidato. Bom,
tem uma outra situação que eu queria que o senhor avaliasse. O percentual de pessoas, de entrevistados, deixa eu só lembrar aqui, foram feitas 600 entrevistas nos dias 6 e 7 de agosto, agora, e a margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Esse nível de confiança diz o seguinte, só para resumir, se a eleição acontecesse agora, a possibilidade de que esses números retratassem a realidade é de 95%. É isso que esse conceito quer dizer. Professor, a avaliação do governo Cameli coincide com a intenção de voto dele. 62% dos eleitores entrevistados entendem que o governo dele é ótimo ou bom. É o mesmo percentual de intenção de voto. E regular, tem 19% que acham que o governo dele é regular. Ruim ou péssimo, 19%, e 2% não souberam ou não responderam. Tem alguma relação possível? Tem sim. Por isso que disse que os números relacionados a Gladson Cameli são aqueles que me parecem mais certeiros, porque há uma convergência entre eles. Além do mais, além dessa avaliação de ótimo ou bom, a avaliação regular ainda é cindida por uma tendência à votação daquele que está no governo. Então, o regular é mais ou menos isso. Tem gente que acha que ele é mais ou menos porque fez coisas boas, mas também fez coisas ruins. Entre esses que têm essa compreensão, alguns têm a tendência de fazer a manutenção dele, porque, afinal de contas, há uma rejeição muito grande daqueles que estão disputando com ele. Então, no meio dos regulares, se tem aqueles que não o aprovam de todo, embora considere que ele tem erro, em razão da resistência que tem aos outros nomes, acabam mantendo aquilo que tem, porque acham que é uma incógnita escolher outro, porque, afinal de contas, os nomes que estão em disputa com ele, David Hall, Genício Leite e o Sérgio Petecão, representam ainda, num certo sentido, um tiro no escuro, porque eles não passaram pelo Executivo. Entendo. Professor, agora tem uma situação que eu acho que nós vamos conversar agora a respeito do Senado Federal, que é a seguinte: Jorge Viana lidera com 21% das intenções de voto, não é isso? Seguido de Alan Rick. Qual o número que o senhor tem aí? O número que eu tenho aqui, Alan Rick com 12%, Jéssica Salles 9%, Márcia Bittar 5%, a senadora suplente Maílza Gomes, que tenta a reeleição, 2%, Sanderson Moura, 2% também, a deputada Wanda Milani, deputada federal, 1%, e Leandro Bezerra não pontuou. Brancos e nulos, 15%, não souberam, não responderam, 33%. Deixa eu só manter um pouco esse quadro. Alan Rick e Jéssica Salles estão empatados, tecnicamente, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais, professor. Bom, que leitura o senhor faz a respeito desse placar aí, professor Israel? A manter-se esse quadro, Jorge Viana está numa condição bastante confortável. Agora, tal como nós conversamos mais cedo, caso haja uma aliança entre Alan Rick, Jéssica Salles, algum deles abra mão e um fortaleça a candidatura do outro, e além do mais seja apoiado pelo governador, aí então o cenário ganha uma dimensão bastante negativa para Jorge Viana. Gostaria apenas de chamar a atenção ainda para o fato de a percentagem dos brancos e nulos, além daqueles que não souberam ou não quiseram responder, representar 48%. Quer dizer, é muita intenção de voto, é muito voto ainda a ser disputado. Esses senadores precisam fazer alianças bem sólidas e amplas, permanecendo do jeito que está. Jorge Viana tem tudo para chegar ao Senado, mantendo esse cenário aqui. Pois é, agora aí é uma coisa que a gente pode dar uma problematizada, porque para o governador Gladson Cameli, entendendo que Márcia Bittar, pelo menos é um movimento possível, de que ela apresente por enquanto o nome para o Senado, mas na verdade esteja mirando mesmo na Câmara Federal, para ser deputada.
A senadora Maílza Gomes, com pouco capital político, pouca capilaridade no interior. Isso aqui pode mudar radicalmente, professor, esse quadro aqui, de maneira que a disputa se estabeleça entre Jorge Viana e Jéssica Salles. Para o governador Gladson Cameli, apoiar um Salles é muito mais estratégico, não seria, na sua avaliação? E aí, e aí a situação muda para o Jorge, hein? É a melhor opção, é a melhor opção que ele tem. Além de fazer essa aliança com Jéssica, é preciso considerar que também esse aqui é o espaço dele, né? O Vale do Juruá. Aqui ele tem uma votação boa, tem um apoio popular bastante significativo, e a família Salles também tem muita força aqui, seria uma excelente alternativa para eles. A Frente Popular do Acre, o PT, os seus grandes líderes, suas grandes figuras, como Binho Marques, como Jorge Viana e Tião Viana, não tiveram tanta entrada aqui. Caso ele faça essa opção, ele garante muito mais essa região aqui para que apoie a sua candidata ou o seu candidato, praticamente isolando essa região de uma atuação mais efetiva e exitosa por parte de Jorge Viana. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores, o ex-governador Jorge Viana, ex-senador Jorge Viana, tem muito trabalho aqui. Na verdade, esse número aqui, de maneira nenhuma, pode acomodar a militância. Aliás, viu, professor, vou lembrar que o presidente do Diretório Estadual do PT, Cesário Braga, divulgou um texto falando que achou estranho o fato do nome do governador não figurar entre os governáveis. Bom, mas o fato é que Jorge Viana foi lembrado aqui na pesquisa como o melhor governador dos últimos 30 anos. Mas, enfim, ele vai mesmo ser candidato ao governo? O senhor acredita nessa possibilidade, professor? A manter-se esse cenário assim de prevalência absoluta de Gladson, eu creio que não. Eu creio que não. Talvez nós estejamos assistindo da parte do PT algo similar ao que nós estamos vendo da parte de Márcia Pitar. Coloca-se o nome, faz-se propaganda em torno dele e verifica-se o que dá. Vamos ver o que dá. Ou, como se diz em linguagem mais simples, se colar, colou. Se colar para o Senado, a gente vai. Se não colar, vai para um cargo menor, como o de deputado, mas ainda assim importante. Confesso que também estranhei a ausência de Jorge nessa lista no que diz respeito ao governo. A perspectiva estimulada, sim, para governo. E observem bem uma coisa que é dissonante nesses números. Ele foi considerado o melhor governador dos últimos 30 anos, ficou com 39%, Gladson Cameli com 21%. Bem, essa é uma memória muito forte. Se fosse assim, então, colocado numa pesquisa, é óbvio, pensando logicamente a partir desses números, que a população haveria de escolher entre o primeiro, o melhor governador, e o segundo melhor governador dos últimos 30 anos, a tendência era escolher o primeiro. Há uma dissonância nesses números e as próximas pesquisas deveriam observar isso. Professor, para finalizar a nossa conversa, presidente Jair Bolsonaro, nessa pesquisa Real Time Big Data, parece que deu uma piorada aqui no Acre, né? Para quem teve 8 de cada 10 votos aqui em Rio Branco, parece que a performance não foi tão boa. Sem dúvida nenhuma, e isso é muito considerável, porque, afinal de contas, o Acre foi um dos estados em que Bolsonaro teve melhor votação. Mas o fato é que a gente não consegue, observando com frieza, eu estou falando observando racionalmente, Bolsonaro agir como presidente. Parece que ele age tão somente como aquele deputadozinho que ele foi por quase 30 anos, e como candidato, porque ele não assume responsabilidades de presidente. E é claro que nós estamos dentro do terceiro ano do mandato dele, e sem coisas palpáveis que se reflita positivamente na vida da população, o amor acaba, o apoio acaba. E tudo isso, embora pareça muito incisivo, que falo com Bolsonaro, eu acho que é até uma observação muito fofa, porque ele é um desastre como presidente. A tendência a continuar dessa maneira
como ele vem perdendo o apoio, inclusive dentro de sua base, que não é fiel a ele dentro do Congresso, como o Centrão, é piorar. E eu não tenho a menor dúvida de que, a manter-se assim, ele vai chegar ainda com números mais frustrantes nas próximas pesquisas. Professor Israel, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanham. Cuidem-se todos, a nossa luta contra o Covid ainda não terminou. Muito obrigado, Israel Souza, pesquisador do IFAC, aqui conosco, tratando a respeito dos cenários políticos nacional e a pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos.